Tem alguma brecha ali que possa aumentar recurso do orçamento para isso? Tem sim, e talvez tenhamos a oportunidade nessa entrevista, se você me permitir, de discutir essa coisa chata de dizer de onde é que vem o dinheiro. Talvez eu seja o diferencial meu em relação aos meus ilustres opositores, é que eu tenho uma vivência, fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o real, fui governador de um estado, o melhor avaliado do país, fui governador da 5ª cidade, prefeito, melhor avaliado do país, e eu não falo isso para me autoelogiar, apenas estou apresentando o meu currículo para muitos brasileiros que não me conhecem ainda. Mas não vai aumentar imposto, né? Vou aumentar, sim, para algumas categorias e queremos conversar sobre isso. Os de cima, os ricos no Brasil, não pagam imposto. Estou falando de rico mesmo, né? De classe média que tem patrimônio até 2 milhões de reais, isso não tem mais nada o que dar, já está dando até demais porque não tem nada de volta. Não é? Mas para cima de 2 milhões eu tenho duas propostas. Uma é a tributação sobre lucros e dividendos empresariais, que o mundo inteiro cobra, menos o Brasil e a Estônia. E outra é uma tributação mais progressiva, acima de 2 milhões de reais, para as heranças grandes. O Brasil cobra 4%, enquanto os americanos, que são um país capitalista, cobram 29%. Só para você ter uma ideia. E eu quero passar um pente fino nas dispensas de imposto também que se deram de forma clientelista, fisiológica e muitas vezes corrupta. Não é? Dispensamos no Brasil hoje 354 bilhões de reais de impostos dos ricos. Enquanto uma diarista, um servente de pedreiro, quando usa o celular ou liga a energia em casa, a luz ou a televisão, paga 40% sem nem saber porque está embutido no preço das coisas. Quem compra 1 quilo de feijão paga 7%, 8%, 10%. Tamanha a injustiça na tributária brasileira. Mas, enfim, voltando ao que nós estávamos dizendo, eu tenho toda uma proposta de dizer de onde é que vem o dinheiro, né, para resolver essas questões, mas o fundamental aqui é a consciência do que fazer. Porque o Brasil é um país riquíssimo. Nós somos politicamente trágicos nesse momento, mas eu que conheço o milagre que a política já produziu no Brasil, tenho muita confiança de que se a gente acabar com esse ódio, não é, miúdo, que quer dividir o Brasil entre coxinhas e mortadela, porque é muito conveniente. PSDB e PT de São Paulo se agarram brigando e fica eternamente no poder. Faz 24 anos que o PSDB manda em São Paulo e fazia, até o golpe contra a Dilma, fazia 16 anos que o PT mandava no Brasil. E, evidentemente, essa briga produziu coisas boas, por um certo lado, mas produziu coisas muito ruins que não dá mais para continuar. E redução, Ciro, por exemplo, de determinados impostos? Assim, toda a tributação sobre o consumo, a tributação indireta, toda a tributação sobre bens de capital, que são as máquinas, equipamentos que as empresas compram para estimular a produtividade, serão isentos no meu governo. Não na questão do consumo, porque não pode isentar de uma vez por todas, mas eu pretendo criar, estou feliz porque os meus ilustres opositores estão imitando, mas é literatura. Eu já escrevi um livro em 1994, 5, defendendo com detalhes, e sigo sendo comovidamente convencido de que isso é necessário, você criar um único imposto sobre valor agregado que mata o ICMS, mata o IPI, mata o contribuição social sobre o lucro líquido, mata o ISS e mata o PIS/COFINS. Então, com um tributo só, muito mais simples. Por que nunca se prosperou com essa ideia? Porque os políticos do PSDB de São Paulo sempre foram contra. E eu até compreendo por que são contra, e na minha proposta eu proponho uma solução para isso. Qual é a razão deles serem contra? É que o Brasil adotou um sistema que nenhum lugar do mundo mais tem, que é a tributação com crédito na origem. Então, São Paulo é a grande indústria brasileira. Quando você liga uma televisão em Guarapuava, o estado do Paraná está se industrializando, mas ainda é muito longe o padrão de São Paulo. Então, quando você liga uma TV em Guarapuava, em Cascavel, o imposto, o crédito vai acabar parando em São Paulo. De maneira que, se você cobrar o IVA, que é esse imposto sobre valor agregado, ele é no destino. E aí São Paulo perde dinheiro e, por isso, os políticos lá sempre foram contra. E hoje surpreende que o Alckmin, precisando de voto, está prometendo isso. Nada ruim. Mas, assim, eu tenho esse compromisso antigo, mas eu tenho também como fazer a transição para que os estados industriais não percam abruptamente essa receita. A alíquota do imposto de renda, o senhor pretende mexer Pretendo mexer na ponta de cima e na ponta de baixo. Já fiz isso como ministro da Fazenda. Então, veja, não é razoável que uma pessoa que ganha R$ 2.049 pague 15% de imposto de renda. E uma pessoa que ganha R$ 1 bilhão, e alguém pode achar exagerado eu dizer isso, mas hoje o Banco Itaú distribuiu para 4 famílias, hoje não, esses dias o Banco Itaú distribuiu para 4 famílias 9 bilhões de reais e não pagou nenhum centavo de imposto. Então, no meu governo, se eu tiver a honra de servir esse país, eu vou aumentar o imposto para uma alíquota de 35% para grandes riquezas e vou criar uma alíquota menor, né, de 10% para os salários da classe média até 4, 5 salários mínimos.
e vou atualizar no máximo que eu puder a tabela do imposto de renda que está congelada durante todos os governos do PT. Isso não pode impactar no orçamento e trazer problema depois para pagar as Pode, contas? e você tem que fazer as duas coisas juntas. Lembra que eu estou falando que eu vou botar uma tributação mais progressiva sobre heranças, lucros, dividendos e sobre as grandes ganhos de capital que não são tributados hoje, senão na conta de 27,5%, que é o que se cobra da classe média. Isso aqui de cima mais que compensa a perda que eu tenho aqui embaixo.